Gente, vocês estão felizes? Eu estou muito feliz por essa série. Pais e Filhos. A gente veio de uma série muito forte que foi João, onde Jesus se apresentou como o homem Jesus, sabe? A humanidade de Jesus, mas também o amor de Jesus. Foi uma série muito peculiar, que nos levou para uma aproximação, para um nível maior de intimidade com Deus. E agora nós entramos Pais e Filhos. Eu confesso que é uma série que eu acredito que espiritualmente vai nos tirar da zona de conforto. Eu acredito que é uma série que não vai nos levar para interceder sobre a nossa família. Eu acredito que coisas desalinhadas da nossa vida, o Senhor vai trazer para alinhamento. Vai fazer você acordar de madrugada e interceder pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu casamento. É uma série que vai mexer na ferida, é uma série que vai machucar para curar. Então essa série é muito pesada porque a família é onde o diabo quer mais agir. É na família que ele quer tirar. É na família que ele tira a nossa paz. É na família que ele desestabiliza a nossa emoção. Então realmente eu creio que é um chamado para orar e interceder pela nossa família. Hoje eu estava lendo mais um pouco o esboço de manhã. O Xande e a Malu ainda estavam dormindo. E eu fui muito confrontada revisando esse esboço. Porque várias coisas que eu estava lendo aqui, eu vi o quanto eu sou falha. O quanto eu posso melhorar. E um pouco sobre isso, eu oro muito pela Malu. Muito pela Malu. E o Xande, ele tem esse perfil, né, de ser suficiente. Ele é muito de oração, de estudar. Ele é esse cara que vive queimando, chorando. E hoje, a hora que eu estava lendo, falei, nossa, eu oro muito pela Malu. Quando a Malu vai deitar, eu vou contar um pouquinho mais durante a pregação. Mas Jesus me disse para mim, você ora pouco pelo Xande. Não é porque ele carrega isso de ser esse cara que realmente tem um relacionamento muito próximo, como poucas vezes eu vi alguém ter. E eu acabo, o Xande, mas eu sou a esposa, eu sou a mulher do meu lar. E o Senhor falou, você ora pouco por ele. Você tem que orar pela Malu, mas você tem que orar principalmente pelo seu marido. E eu fiquei ali na mesa, me senti constrangida perante o Senhor. E eu lembro que quando eu perdi minha filha, não sei se eu já compartilhei isso com vocês, uma vez uma pessoa me confrontou, eu estava vivendo um luto, que eu não saía da cama. Uma vez uma pessoa me disse assim, sabe por que está tão difícil para você? Além de toda a dor que um luto carrega. Falei, por quê? Ela falou, porque você ama mais o fruto do que a árvore. Daí eu, Ela falou, você ama mais seu marido do que sua filha? E aquilo entrou como uma espada no meu coração, porque eu só sabia sentir a dor de não ter a minha filha mais comigo. E aquilo entrou, eu falei, eu não sei se eu amo. Ele falou, tá tudo errado. Você precisa mais amar a árvore, porque é a árvore que te dá o fruto. Então, se você o tempo todo coloca os seus filhos à frente, hoje eu vou dizer da importância do alinhamento dos filhos do nosso casamento. Mas se você não tem um amor pela árvore, como você vai colher dos frutos? Se o fruto vem da árvore. Então você precisa amar o seu casamento. Amar a pessoa que está do seu lado. Tem pessoas que falam assim, eu não saio. Eu tenho uma prima que está em Cancún, ela tem 3 filhos. E ela foi chorando de São Paulo até o aeroporto de Guarulhos. Mas um choro, que o marido dela filmou, mas um choro de dor. Parecia que ela estava indo para um hospital. Porque ela deixou os 3 filhos em casa. E eu vi um print e mandei para ela dizendo, se você prioriza o seu casamento, você ensina os seus filhos a priorizarem o casamento também. Então, se você ama o seu marido, você ensina os seus filhos, quando eles casarem, o quão importante é amar o cônjuge, amar o seu casamento. Então, nós precisamos parar de olhar para os nossos filhos e cuidar da árvore, que muitas vezes está doente, que muitas vezes está machucada. Porque filhos, aqui ó, Salmo, queria que você abrisse, se você puder, por favor. Salmo 127, 3. Diz assim, filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Filho é uma terra que você recebeu para cultivo. É uma folha em branco que você recebeu para desenhar, para formar, para dar destino. Só que esses filhos vêm de algum lugar. Esses filhos são fruto de uma árvore que precisa ser cultivada, que precisa ser cuidada. Queridos, está na hora da gente enfrentar o nosso casamento de frente.
Tá na hora da gente olhar no olho, bater no peito e falar, não tá legal. Tá na hora da gente parar de empurrar com a barriga. Tá na hora da gente enfrentar a realidade daquilo que tá doente e cuidar da árvore. Cuidar da árvore. E aquele confronto que eu tive diante de tanta dor, eu aprendi que os meus valores e princípios talvez estavam perdidos, porque eu precisava colocar o Xande acima de todas as coisas. Eu precisava amar o Xande, porque é do nosso relacionamento que vinham os meus filhos. Então eu quero te despertar nisso, para que você cuide do seu casamento, para que o seu casamento dê frutos, para que você dê frutos de uma herança de qualidade. Sabe aquela casa que você recebe de pais e mães desalinhados, que você recebe aquela casa que mal dá para você colocar para alugar, tá toda cheia de infiltração, tudo caindo, os pais já se separaram, a mãe morava num lugar, o pai no outro, e os dois vieram a falecer, e a hora que você vai ver a herança, tá tudo errado a documentação, você não consegue dar destino para nada. Por quê? Porque era uma vida de destruição. Então o Senhor tem nos chamado a despertar para alinhar a nossa vida. Alinhar a nossa vida. A semana passada o Xande falou, algumas pessoas postaram, a gente postou também. Ergueu um altar nas nossas casas. Acordar mas essa semana, gente do céu, o Alexandre não tem jeito. Ele acordava de manhã, ele ficava assoviando lá de baixo. Tomar café. Eu falava, gente do céu. Daí daqui a pouco, eu falava, ele parou. Um frio que fez essa semana. Eu sou paulista, eu sofro com frio. E ele assoviando, vão tomar café, devocional, Malu, Marcela. Eu falei, meu Deus do céu. Desci lá aquele frio. Mas depois de 5 minutos, estava tão gostoso, tão prazeroso. A Malu participando daquilo, a gente junto. E eu pude ver as famílias postando no Instagram, como o Xande disse, não para mostrar para alguém, mas para influenciar pessoas. Olha que legal, eles estão fazendo discipulado, eu vou fazer também. Usam a internet para te fazer comprar coisas, para te fazer olhar foto que você não deve. E por que você não usa a internet para influenciar a família do seu primo a ter um devocional com Deus? Usa a internet para tanta coisa ruim. E por que você não usa para mostrar para sua vizinha que você lê a Bíblia de manhã e quem sabe ela acorda no outro dia com vontade de ler também? Usa a internet para isso, querido. Então nós precisamos alinhar a nossa família, porque daí sim nós teremos filhos saudáveis, herança saudável, herança que vem com amor, herança que vem de anos de trabalho, de cultivo, de determinação, de perder tempo por algo, de realmente entregar a sua vida por algo maior. Mas infelizmente hoje nós vemos muitos filhos de pais órfãos. Essa foi a realidade da minha casa. Vocês sabem, a grande maioria sabe do meu testemunho. Eu vivia isso. Meu pai mal me visitava, a gente morava com a minha mãe e com a minha avó que viviam brigando. Então realmente eu tive que a vida inteira não ter referência. Eu perdi minha mãe há 10 anos, mas há muitos anos eu era órfã dentro de uma casa. Será que nós não temos sido ausentes com os nossos filhos? Será que nós não temos sido ausentes com os nossos cônjuges? Será muitas vezes que o seu marido não é marido de uma esposa ausente? Que ter ou não ter é a mesma coisa? Será que você não tem sido muitas vezes um marido ausente? Alguém que a sua esposa não pode contar? Alguém que a sua esposa não pode pedir uma ajuda? Tira um lixo, faz algo por mim. Muitas vezes a sua esposa, a linguagem do amor dela é o serviço. Talvez honrar em casa vale mais que um buquê de rosas. Tem mulheres que gostam. Servir, ajudar no trabalho é muito mais prazeroso do que um grande presente. Então você precisa o quê? Me perdi. O Covid fez isso comigo. Falando de ausentes. Então nós muitas vezes temos filhos que vivem no YouTube, que vivem na tela do computador. Filhos que chegam em casa e correm para se esconder na televisão, porque a realidade dentro da casa é muito triste, é muito fria. O seu filho não precisa do seu dinheiro, do melhor carro, da melhor roupa, do melhor presente. Ele precisa da sua presença.
E talvez você esteja falando assim: Marcela, mas eu sou tão jovem. O Neves deve estar sentado ali. Nossa, mas vai demorar para eu ter filho ainda. Neves, você está sendo preparado para ser o melhor pai que seus filhos vão ter. Talvez você aí não tenha filhos. Talvez você ainda não tenha filhos. Jesus está preparando você para os filhos que virão. Você está aprendendo a governar o seu casamento. Então toda a palavra de Cristo não volta sozinha. O problema é que muitas vezes a gente fala: hoje não vai falar comigo. A Dani, não sei se a Dani está aqui, mãe do Vitão. Meus filhos são criados. Mas a Dani sempre será uma influência na vida dos filhos dela. Sempre será uma autoridade. Querido, eu estava compartilhando ontem. O meu pai sempre foi ausente, como eu disse aqui. Eu me arrumava e ficava esperando ele chegar e ele não ia me buscar. E eu não queria dormir. Meu pai não ia, ele não aparecia. Minha mãe falava: vai, ele não vai vir mais. Mas eu ficava de vestidinho lá na sala esperando ele. Mas sabe o que eu fazia quando meu pai, das vezes que ele aparecia, tratava com respeito? Porque o meu pai era alguém que tinha autoridade na minha vida. Hoje em dia os pais não têm mais autoridade para os filhos. Independente de quem o meu pai era, o olhar dele me repetia: eu preciso obedecer, eu estou errada. E o meu pai não era um exemplo de pai. E você, filho, muitas vezes não obedece porque o seu pai não é o melhor do mundo. Querido, ele é seu pai, tem autoridade. Antigamente os pais tinham autoridade na vida dos filhos. Os pais eram alguém a quem os filhos se submetiam. Como eu disse, um pai completamente desalinhado, mas era alguém que obedecia. Só que os tempos se corromperam tanto que hoje em dia o pai tem que forçar para ter autoridade, porque os filhos não respeitam. Mas quando você encontra Deus de todas as coisas, aquele que te ensina a sua missão, que te mostra o porquê você está aqui, a autoridade flui através da tua vida. E os seus filhos se submetem, porque eles veem: meu pai carrega algo especial. Meu pai está lá no quarto, ajoelhado, chorando, lendo a Bíblia. O meu pai é alguém que não faz o que quer, mas faz aquilo que a Bíblia diz. E você volta a ter a autoridade que lá atrás se perdeu, porque Jesus traz ela novamente para a sua vida. Talvez o seu casamento seja desalinhado em algumas horas e Jesus te pede: se torna para que o seu cônjuge veja. Chora nos pés do Senhor. Clama pela tua casa, pelo teu casamento, pela tua vida, pela vida financeira, pela vida sexual. Clama com o Senhor. E de repente o cônjuge vai ver que ela não é mais a mesma mulher. Ele não é mais o mesmo homem. Nós precisamos aprender a buscar no Senhor aquilo que Ele nos deu. Não com palavras, com transformações. Precisamos de transformações que vêm da Bíblia, que vêm do Senhor. Precisamos cavar até que o Senhor nos dê autoridade. Precisamos cavar até que o Espírito Santo habite em nós. Eu nunca tive referência nenhuma. Eu tive que aprender aonde? Na Bíblia. Eu não sabia ser. A Bíblia me ensinou a ser e tem me ensinado a ser todos os dias. Eu te convido a aprender a ser um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Pessoas adultas aqui, eu te convido a continuar honrando seus pais. Eu te convido a ligar para o seu pai e falar: como você está, mãe? Sabia que eu te amo, que eu tenho orado por você? Mas você nunca me ligou. Homens que às vezes têm mais essa dificuldade de ligar: mãe, eu estou te ligando para saber como você está. Eu honro o que você me ensinou. A igreja está sendo transformada e está sendo chamada para esse novo alinhamento, querido. A nossa mudança vai gerar vida em outras pessoas. Então hoje você vai ligar para o seu pai, a hora que você sair do culto: ô paizão, não se importa se tem 40, 50, não sei quantos anos você tem. Estou ligando para falar que eu te amo. Eu estou te ligando para dizer que eu sou muito grato, porque com os seus erros e os seus acertos, hoje eu sou um homem que tem uma família. Hoje lá na igreja eu lembrei de você, mãezona. Eu lembrei do quanto eu te amo. Eu queria dizer que você é especial na minha vida. E talvez uma mãe que sente a saída do filho possa dizer: nossa, aqueceu meu coração. E aquilo aproxime ela um pouco mais de Jesus. Desperta, igreja. Desperta em amor, desperta em perdão. Você que não fala com seu pai, com a sua mãe, liga hoje e pede perdão para eles. Liga hoje e fala: eu queria te pedir perdão por todo esse tempo que a gente não se falou. Por todo esse tempo que eu fui ausente, me perdoa. Me perdoa porque você queria o meu melhor e eu não soube entender.
vamos derramar amor, vamos derramar uma nova postura. As pessoas precisam ler Cristo em nós. E eu queria compartilhar com vocês um desalinhamento de um governante, um desalinhamento de um pai, sobre Davi. Se você quiser abrir 2 Samuel 13. 2 Samuel 13 fala um pouquinho de Aminon e Tamar. É um verso grande, então eu vou resumir a história para vocês, pois vocês estudem um pouquinho sobre isso. Tamar era irmã de Absalão e meia-irmã de Aminon. Todos eles eram filhos de Davi. Aminon era o filho mais velho, primogênito. E Tamar, a Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita. E quando Aminon olhou Tamar, ele falou: nossa, meu Deus, que mulher linda. Só que ele não olhou para ela e lembrou: ela é minha irmã, ela é filha do meu pai. Não respeitou, não teve aquela visão de respeito da minha irmã. Mas ela olhou para ela e olhou a beleza de Tamar. Típico de homens e adolescentes e pessoas mimadas, que se movem pelos seus desejos e vontades. Queridos, nós temos que nos mover por aquilo que queima no nosso coração. Homens maduros, eu já falei isso em várias vezes, várias pregações. Homens maduros não fazem o que querem, fazem o que deve ser feito. Então, quando ele olhou e algo despertou no coração dele, ele dizia: não, ela é minha irmã. Eu repreendo esse sentimento do meu coração. Ela é bonita, ela é formosa, mas ela é minha irmã. Então, homens maduros chamam responsabilidade para o peito. Não, não me interessa. Isso não, Jesus me perdoa por esse pensamento ruim. Mas ele era um homem que não foi corrigido, que não foi disciplinado. Então ele olhou para ela e sentiu desejo por Tamar. E daí o que ele fez? Eu vou fazer de tudo para conseguir essa mulher. O que muitos de nós fazemos, não olhamos o propósito de Deus, mas falamos: agora eu preciso conseguir aquilo. Agora é uma questão de honra. Eu quero aquilo para mim. Eu quero me mover disso. Então eu dou a minha vida para conseguir algo que não vem do Senhor. E ele chamou um amigo que era esperto e falou: olha, eu não consigo parar de pensar, ela é linda. Ele falou: ah, é? Então vem cá, vamos planejar um jeito de você se deitar com ela. E ali no versículo diz que eles planejaram. Ela levou algo para ele comer. Ele falou que estava doente. Ele puxou ela para a cama e fez o que tinha que ser feito. Na hora ela diz: não faça isso. Isso é um escândalo. Pelo amor de Deus, não tire a minha virgindade. Não tire aquilo que eu carrego de mais belo. Mas o que ele queria? Satisfazer os desejos dele. Não importava se estava machucando o outro. Não importava se aquilo custava algo para alguém. Eu quero satisfazer o desejo da minha carne. E logo quando ele consegue se deitar com Tamar, o que ele faz? Ele pega horror dela. Pessoas que vivem de sentimento. Querem algo, mas quando alcançam já não querem mais. Porque vivem só para satisfazer o desejo da carne. E naquilo, ele falou: eu não quero mais você. Pediu para tirá-la do quarto. Ela rasga a sua túnica. Ela estava ferida, machucada para o resto da vida. Nossas atitudes machucam algumas pessoas e ferem a vida delas para o resto da vida. E quando isso aconteceu, o que foi? Davi, lá no versículo 21. Davi, pai de todos eles, descobre que tudo isso tinha acontecido e diz: quando o rei Davi soube de tudo isso, ele ficou furioso. E vida que segue, ele ficou furioso. Por quê? Porque Davi não sabia dizer não. Aminon era o filho primogênito, alguém que ele tinha um amor maior. Ele fez isso, mas é o meu filho primogênito. Eu fui estudar um pouquinho sobre isso e eu achei muito interessante. Uma Bíblia de estudo dizia que Davi deixou de reinar, deixou de governar quando ele caiu no pecado com Batseba. Naquele pecado, Davi deixou de ter sensibilidade e governo sobre a vida dele. Então hoje, nesse dia, Davi não conseguia reinar. É como escamas nos olhos desse, tampasse, e ele já não tinha forças para governar os filhos. Um pecado
cometido tirou o governo da mão de um homem que foi feito para reinar. Quando Adonias virou rei, ele decidiu que viraria rei. E lá no versículo 6 não precisa abrir, 1 Reis 1, versículo 6, diz que Davi, vendo tudo aquilo, não se preocupava em questionar. Algumas Bíblias dizem, Davi não se preocupava em exortar o filho, em perguntar por que ele agia assim. O que Davi fazia? Se tornava inerte, omisso. Então, quanto nosso desgoverno pode derramar sobre a vida dos nossos filhos? Como não corrigir um filho pode fazer contra a sua omissão, pode fazer que o seu filho tenham pecados, tenham crimes, cometam coisas que podem danificar a vida dele e a vida de outro. Ele era um rei, era um homem a quem Deus amava. Ele não era qualquer pessoa, mas pelo pecado ele deixou de reinar. Pelo pecado ele perdeu a sensibilidade que Jesus tinha dado de enxergar. Pelo pecado ele deixou de governar uma família. E os filhos pagam e pagaram um preço por isso. Quantos de nós temos deixado de governar as nossas vidas? Por um pecado que talvez é tão habitual, por uma mentira, por coisas que nós vivemos. Quantos de nós nega castigar os nossos filhos? Provérbios 13, 24 diz assim: quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Eu tinha muita dificuldade, às vezes, de exortar a Malu em algumas coisas. Sempre eu achava um pretexto, porque eu não queria que ela sofresse. Eu não queria que a Malu sofresse, porque eu tinha muito medo de perder mais alguém. Então todas as pessoas que a amavam, eu não queria confrontar. Eu queria só amar, amar, amar. Já perdi todo mundo, eu não quero perder mais ninguém. Até quando eu vim para Curitiba e vi a Malu sofrendo nos primeiros dias. Sofrendo de saudade, né? Não era um sofrimento, mas ela tinha saudade dos primos. E um dia eu fui dormir chorando muito. Porque eu falei, Deus, o que eu fiz com a minha filha de ter tirado ela de Taubaté? E Jesus me disse assim, deixa sua filha ser frustrada. Deixa sua filha ser frustrada. Eu tenho gerado algo dentro do coração dela. Daquele dia em diante eu me posicionei. Eu não posso negar que a Malu passe por dias difíceis. Eu não posso deixar de castigá-la, de corrigi-la. Isso é bíblico. Porque um dia ela vai se frustrar na vida e ela vai saber como lidar. Porque desde os 8 anos de idade ou até antes, ela é frustrada e castigada pelas coisas que ela faz. Ontem foi um dia que a gente saiu com ela à noite. Ela tinha acordado muito cedo e ela fez tudo o que ela podia de que não era legal, ela fez ontem à noite. Ela lambeu a faca com a língua, ela pegou, passou catupiry no banco, ela tirou o catupiry do banco e lambeu o dedo. A moça, que era a primeira vez que a gente tinha saído com ela, a moça, você quer suco? Ela fez. Daí eu falei, ela está oferecendo suco para você. Você quer suco, Maria Heloísa? Ela olhou para mim e falou, eu bebo água mesmo. Daí a moça foi pegar o gelo, ela pegou o gelo e pôs assim. Daí eu olhei para ela, apertei a perna dela assim. Dela, você está me apertando. Falei, não é possível. Daqui a pouco o Xande olha para ela, ela está com uma faca, com chocolate, fazendo assim na faca. Gente, eu falei, o que aconteceu com essa menina? Da onde veio isso? A Malu é uma bênção, de verdade. Quem conhece ela que sabe. Ela acordou às 7 horas da manhã, dormiu super tarde, estava irritada, não tinha dormido. Chegou à noite. Eu falei, não é possível. Entramos dentro do carro, falei, Maria Heloísa. Só que na hora meu coração falou assim, ela está sem dormir. Ela está cansada. Deixa, ela nunca faz isso. Eu falei, não, você vai ser corrigida. Você vai chegar em casa, você não vai assistir televisão, você não vai assistir nada. Você vai deitar e você vai dormir. Porque você foi mal educada, você não deveria ter agido assim. Você foi grosseira, você precisa aprender a respeitar as pessoas. Chegou em casa, olhou para mim e falei, você vai dormir. Você tem que aprender a respeitar as pessoas. Ela foi dormir, porque quem nega, você está negando hoje uma correção, um policial um dia vai corrigir, querido. É sério.
É sério. Você nega em casa hoje, amanhã um traficante está ganhando um amigo que oferece droga para o seu filho e ele aceita porque ele não aprendeu o que é certo e o que é errado. Porque ele não tem limite. Porque ele aprendeu a ter tudo que quer. De dizer não faz parte de amor. Ensinar requer esforço. Requer limites. Requer que você ensine valores. O Xande leva e busca a Malu todos os dias na escola. Esse é o papel dele. E ele vai na escola. Filha, como é que você está? Filha, o que você tem ouvido na escola? Filha, sabia que Davi não governou a família dele? Os filhos dele acabaram errando por isso, porque a falta de governo atingiu a vida dos filhos. E ele vai buscar a Malu. Malu, como é que foi? E ele falou, Deus despertou isso no meu coração, preciso discipular, Malu. Eu sei que dar um tablet, um celular é muito mais fácil. Ontem minha vontade era enfiar o celular na Malu. Falar, Jesus, vê se assim ela para ela parar de lamber a faca de chocolate. Mas eu falei, Deus, eu não posso. Eu preciso que aprender a ensiná-la. Não adianta eu tapar o buraco com um celular, com um tablet, com o YouTube. Isso é mais cômodo, mas isso não tem resultado, querido. Seu filho precisa do seu olhar, do seu amor. Seu filho precisa da sua atenção. Seu filho precisa do teu toque. Abraça os seus filhos. Seu marido, a sua esposa precisa do teu toque, do teu abraço. Vem cá, meu marido, eu amo você. Filho, vem aqui, eu vou te dar um abraço. Jesus te ama, olha no meu olho. Você é precioso. A igreja precisa ser edificante dentro do lar. Não adianta ser edificante com o seu GC inteiro se você não é com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. O que vai escorrer da tua vida, querido? Eu falo isso porque nós temos pago um preço para vir aqui na frente falar a verdade, falar algo que escorre dentro da minha vida. Eu já errei muito com a Malu e eu tenho tentado acertar para poder vir aqui com autoridade e falar para vocês o que vocês também devem fazer em Deus. Você líder que lidera algo, precisa escorrer isso da sua vida, querido. Precisa escorrer essa verdade de você. Você precisa ser flexível, você precisa ser amoroso. Você precisa se doar, senão as pessoas não vão ver verdade. Tem líderes que falam, não consigo discipular, porque a sua vida em si não discipula. Você precisa ser transformado. Você precisa ser alguém que realmente transparece a Cristo. Provérbios 1, do 8 ao 10. Fala muito de um protocolo de governo dos filhos. Diz assim, meu filho, ouve a instrução do teu pai e não despreze o ensino da tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça, ou colares para o teu pescoço. Meu filho, se os pescadores quiserem te seduzir, não permita. Somos pais comissionados a instruir os nossos filhos, então não delegue. Traga o seu filho para a igreja. Não delegue ele para sua mãe, para sua sogra todo domingo. Ele tem que ter o hábito de vir para a igreja. Nós temos um GC infantil lá no Uberaba. Querido, eu sei que Curitiba é longe, mas é a gasolina mais preciosa que você vai gastar. É levando e buscando o seu filho no GC infantil. É levando o seu filho lá no Santa Quitéria, no GC de adolescentes, dos meninos solteiros. Fica esperando na porta, querido. Pede para entrar na garagem, se você achar perigoso. Ingrid, Lauro, posso esperar aqui na garagem para não precisar ir embora, mas gaste o seu dinheiro, a sua gasolina. Leve os seus filhos no GC, porque senão você vai ter que gastar gasolina lá na frente com outra coisa. Muito pior. Toda terça-feira, vai até Uberaba. Não é por nós, não é pela Poema, mas pelos seus filhos. Lá eles são ministrados da palavra de Deus. Lá eles têm relacionamento com outros amiguinhos. Levem eles no GC. Levem as meninas, adolescentes, solteiras lá no Gabirutuba, no GC. Fica esperando. Eu admiro o Márcio e a Pri. Eles moram longe.
Eles vão no GC na Santa Quitéria, eles voltam, no outro dia eles vão levar os meninos lá. Às vezes ficam esperando, às vezes voltam de Uber. Semana passada eu falei, Pri, quanto você gasta de gasolina? Ela falou, Má, eu nem sei. Mas os meninos dela não faltam e eles não faltam o GC. Por quê? Porque priorizam a melhor parte. Priorizam a melhor parte. Eu sei que Curitiba é longe, eu sei que a gasolina está cara, mas se você não investir em quem é mais precioso, que são seus filhos, você vai investir em quem? Se os seus filhos não te veem no GC, se os seus filhos não te veem ter comunhão com as pessoas da igreja, o que eles vão ver, que exemplo eles terão? Ouve a instrução do teu pai, maridos e homens das casas, vocês precisam governar e só vão governar através de instrução de Deus e só terão instrução de Deus se tiverem relacionamento com Ele. Deus só vai direcionar vocês se vocês fecharem a porta do quarto de vocês e em secreto ouvirem aquilo que Deus tem. Governe a tua casa. Jesus está te chamando a governar, marido. Você reclama tanto da sua esposa, mas como ela vai se submeter a alguém que não tem uma missão? Como que ela vai se submeter em alguém que não tem uma missão em Cristo? Você precisa ter algo do Senhor para derramar, para que a sua esposa continue levando aquele ensinamento que você deu. Eu lembro quando o Xande falou para mim, nós vamos para Curitiba, pode perguntar para ele. Só falei assim, quando? E não é porque eu não sou, porque eu sofro, porque o Xande é abusador, porque ele manda em mim, porque não é isso, querido. É porque eu enxergo o Cristo que o Xande carrega. Gente, vamos fazer o seguinte, quando eu for pregar, vocês tiram ele. Pelo amor de Deus, ele já fica se achando. Agora ele vai ser jogador caro, lutador bom, amolecedor de colher, que ele é agora, mágico. E agora ele é ungidão. Pensa bem, gente. Vocês tirem ele na próxima, porque ó, com esse casaco laranja ainda, olha. Ele falou assim, amor, eu tô o próprio táxi de Curitiba. Ele mesmo falou. E daí na hora só falei pra ele, quando? Daí ele falou, por mim a semana que vem. E não é porque ele todas essas coisas boas, mas é porque eu vejo o Cristo que ele carrega. Então talvez você está ali forçando, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, meu casamento está ruim. Querido, infelizmente, homens é mais pesado para vocês, eu sei. Deus deu algo para vocês. Mas se vocês conseguirem governar com sabedoria, discernimento e direção de Deus, vocês vão ter uma família incrível em Cristo. Então ouve a instrução do teu pai. E não despreze os ensinamentos da tua mãe. Então quando o Xande falou, nós vamos para Curitiba, eu como ajudadora comecei o quê? Vou pesquisar isso, vou tentar organizar a mudança, tentar achar uma casa. E eu tentei instruir a minha casa, levar aquele propósito. Nós temos um propósito, então como eu posso chegar até ele? Como eu posso ajudar a minha casa a caminhar até esse lugar? É uma coisa que eu carrego. A minha casa, as pessoas que caminham perto de mim sabem. Eu facilito em tudo que eu puder a vida do Xande, da Malu. Eu tento me organizar para que eu não atrapalhe os propósitos dele. Algumas pessoas até falam, nossa, mas eu sei que ele tem um propósito maior. O que eu puder, mudar o horário, delegar, organizar a casa, fazer, para que o Xande tenha isso, esse tempo, essa prioridade eu faço. Não, eu vou marcar bem agora porque ele tem que aprender aí. Vou marcar no horário que ele tem, sei lá, futebol. Jogador caro, como é que vai ficar sem jogar bola, gente? Eu organizo e deixo ele jogar bola. Não é qualquer um, é jogador caro. Que fica ali na linha só fazendo gol. Não corre, não corre o Xande. Ó, volta aqui. Prioriza. Então nós precisamos o quê? Mulheres serem ajudadoras e homens busquem um propósito da sua casa. Busquem aquilo que Deus deu. Porque os filhos precisam ouvir de você os ensinamentos. Precisam ver que escorra da vida de vocês algo precioso.
O problema é que alguns pais, homens, se comportam que nem adolescentes mimados, que só querem direitos, mas não querem deveres. Então são homens de família birrentos, que só querem os direitos. Eu sou o pai dessa casa, mas não querem os deveres, que é educar, que é trazer provisão, que é trazer direção de Deus. Só querem os direitos. Eu sou o pai de família, mas não querem os deveres, aquilo que todo cargo carrega. Então homens estão sendo tratados como adolescentes birrentos, mimados, e vão criar quem? Homens mimadinhos e birrentinhos, e mais uma geração destruída e sem governo, e mais uma geração, querido, a minha geração foi quebrada, minha família inteira destruída, quem não morreu das pessoas que eu perdi da minha família? As pessoas que viveram são todas destruídas, amarguradas, depressão, vício com cigarro. Eu quebrei isso no Senhor na minha vida. Nenhuma da minha mãe, minha tia, ninguém é casado. Todo mundo, o marido traiu, abandonou. Todo mundo fumava. Eu não fumo, nunca fumei, nunca bebi. Ninguém permaneceu casado. Os filhos se perdem também, mas o Senhor achou graça sobre a minha vida. E eu tenho me posicionado porque a geração da Malu vai colher dos frutos que com muito suor eu tenho plantado. A Malu será uma menina abençoada. Ela deita de noite, eu oro até pelo útero dela. Jesus, ela vai ser fértil, ela vai ter filhos. Abençoa o casamento dela, abençoa o marido, prepara um homem de Deus, abençoa a escola, o entendimento dela. Eu fico lá com a mãozinha na barriga e põe a mão na cabeça dela e fala: minha filha é uma bênção, a minha filha não vai viver o que eu vivi. Querida, eu era pequena, eu sonhava em sentar na mesa e ter uma família. O meu sonho era chegar na escola e ter uma família. Quando muitas vezes eu sento, eu e o Xande e a Malu em casa, eu falo: Deus, obrigado, porque o Senhor transformou a minha história. Porque eu nunca tive isso. O meu sonho é que alguém fosse me buscar na escola. Mas eu não ia, eu ia a pé com quem aparecesse. Eu saía da escola 10h30 da noite. Eu ia sozinha com os meus amigos, porque eu nunca tive alguém me esperando na porta da escola. Eu nunca tive alguém que abriu a Bíblia. Eu nem sabia o que era a Bíblia. Eu estou falando para vocês de alguém que foi ferido a vida inteira, mas que o Senhor tem transformado. Eu não aprendi a ser, eu aprendi na dor. O Espírito Santo tem me ensinado. E hoje, quando eu vejo isso, eu glorifico a Deus e falo: Senhor, se não fosse o Senhor, eu nunca viveria isso. Eu fiquei vendo a gente no Muay Thai com a Malu. Eu falei: Deus, uma vez eu fui daminha de honra e não tinha ninguém para me assistir no casamento, porque minha mãe estava bebendo a noite inteira e o meu pai estava desaparecido. E eu lembro que eu entrei de noivinha naquela igreja procurando, eu não tinha ninguém. E eu falava: queria só que o meu pai e minha mãe pudessem me ver entrando de daminha. Querido, foram feridas, doeu na minha alma. Os meus pais, por não ter conhecimento, não sabem as dores que eles causaram no meu coração. Mas um dia eu encontrei o Senhor. E o Espírito Santo tem me ensinado a governar minha casa. Não que às vezes eu não erre, não que às vezes eu não me perca. O Xande me ajuda. Marcela, calma, você é muito armada. Marcela, respira. Quando ele vê que as minhas feridas, as minhas dores gritam, e eu volto a ser aquela menina que tem medo, aquela menina que acha que todo mundo quer ferir, o Xande fala: calma, você é muito ferida, respira, eu não estou querendo te atingir. Eu sou seu marido, eu não sou seu adversário. E ele me ajuda a voltar para o lugar: marido, esse é o seu papel. Se você tem um filho ferido, se você não se converteu agora, e seu filho já passou por alguns processos, hoje você é um homem de Deus, ensina: filho, calma. Nossa família era assim antigamente, mas hoje não é. Se o seu casamento era assim antes de você ser convertido, na briga, a gente era assim antes, nossas brigas eram feias, a gente ficava sem se falar, mas hoje não. Vem aqui, vamos orar. O Senhor está nos ensinando a governar a nossa casa. Igreja, desperta. Desperta para viver na terra. Eu sei que virão dias difíceis, mas o Senhor quer que a gente reine aqui.
Não fica assim, Jesus está voltando, o tempo é ruim. O tempo é ruim mesmo. Os dias são horríveis, pandemia, tá tudo, que se dane não. Em meio ao caos a igreja vai governar, a igreja vai reinar. Você vai viver uma família abençoada. Se posiciona naquilo que Deus tem para você. Você é um homem de família, você não é um adolescente mimado. Você é uma mulher, esposa do seu lar, você não é uma menininha mimada. O seu filho não é seu amigo, o seu filho é o seu filho, você tem governo sobre ele, responsabilidades e deveres sobre os seus filhos. O seu filho não é seu amiguinho, querido. Ele tem que olhar para você com autoridade e honra. O seu marido não é seu amiguinho, não. Vocês têm uma parceria juntos, se respeitem, se amem. Facilite a vida do outro para que ele tenha um caminho fácil com o Senhor. Crie memórias no seu casamento, no seu filho. Imagina que benção seus filhos dizendo: desde pequenininho eu estou na igreja, como eu tenho alguns testemunhos aqui, Danilo. Acho que o Diogo também, Gabriel, Samuel, pessoas que cresceram na igreja. Existiu um tempo que talvez a igreja feriu, mas eles têm memórias afetivas da igreja. Como que você vai ter se nem no GC você vai, querido? Como você vai ter memórias afetivas se nem a Bíblia na frente do seu filho você lê? Pelo amor de Deus, se move naquilo que Deus tem. A nossa família precisa influenciar outras. Pais imaturos geram filhos inseguros. Pais imaturos geram filhos que não confiam em Deus. Provérbios 6:20 diz: meu filho, guarda o mandamento do teu pai, não abandones a instrução da tua mãe. Quando caminhares, isso te guiará. Quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Pois o mandamento é uma lâmpada, e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são um caminho da vida. Querido, o mandamento do Senhor é uma lâmpada que traz luz à escuridão para a nossa vida. A partir de hoje, liga a lâmpada, acende a lâmpada do Senhor na tua casa. A escuridão não tem mais espaço lá. Chega amanhã mudando tudo, vai entrar luz, vai entrar mandamento de Deus. Eu vou ligar um louvor, o Senhor está na minha casa, o Senhor reina aqui, profetiza sobre os seus filhos. Se há escuridão não vai ter mais, porque a luz vai invadir cada canto dessa casa. A sua casa vai ter luz, luz do Senhor em todos os cômodos dela. A escuridão não tem mais espaço. O problema é que a gente tem dificuldade em reconhecer hoje em dia, querido. Reconheça o que está errado. Nós somos uma igreja tão aberta. Nós não somos uma igreja que aponta o dedo. Nós estamos abertos a te ouvir. Algumas pessoas chegam para contar alguma coisa para a gente e falam assim: sabe o que é? Isso. Eu falo: tá tudo bem, mas o que você tem feito para mudar isso? Vocês não vão me pôr no banco, brigar comigo? Eu falo: querido, eu quero te ajudar a sair desse lugar. Você não pode mais permanecer assim. Mas se você está confessando, está se arrependendo, me dá a mão, vamos junto. Só que a igreja tem dificuldade de reconhecer, de chegar e falar para o seu líder: meu casamento está horrível. Eu tenho um casal aqui, eu não quero expor, mas eu admiro muito eles, do quanto eles abrem as dificuldades do casamento deles, do quanto eu admiro como eles chegam para os líderes e falam: não estou conseguindo, isso está difícil, eu não sei, isso eu não consigo governar. Eles falam, eles abrem. Isso é muito mais bonito e ganha muito mais meu coração do que as dificuldades que eles nos trazem. Eu amo muito a vida deles, independente da dificuldade que eles trazem, porque eles reconhecem. E uma hora vai ser mudado 100% do casamento com os filhos. A área financeira vai, porque estão reconhecendo. Reconheça essa área escura e eu preciso de ajuda. Procure eu e Xande, procure um líder, mas saia desse lugar, reconheça. Agora, se eu não reconheço, como que eu vou mudar, querido? Se eu não reconheço aonde eu erro, como que eu vou mudar? Como que eu vou enxergar?
Jesus está nos chamando a reconhecer, a analisar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa missão com os nossos filhos e reconhecer: eu estou falhando. E Jesus só quer isso. Eu estou falhando. Eu não sei. Eu não consigo. Jesus só quer isso. Para que Ele traga luz e os ensinamentos dele sejam lâmpadas para trazer luz e transformação para essas áreas. Ou a gente desperta, ou vamos perder os nossos casamentos, os nossos filhos, dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa. Vamos despertar, igreja. Vamos despertar para algo maior que o Senhor tem nos levado. Filhos inseridos na cultura do reino. Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, querido. Converse sobre elas quando estiver à mesa. Esses dias o Xande falou: amor, eu vou levar a Malu para jantar. Me ajuda a comprar um anelzinho para ela? Ele levou ela para jantar. Porque a gente tem visto algumas coisas aqui na cidade, na escola, coisas que ela ainda não entende. O Xande levou ela para jantar. Sentou com ela e falou: filha, você é linda, você é preciosa. Eu queria te dar esse anel para dizer que você é a coisa mais importante da minha vida. Que você sempre tem que ser tratada com respeito, com amor. Então um dia, se alguém fizer menos que isso, a Malu vai dizer: não, não é assim que me trata. Se um dia um homem machucar, ela vai dizer: não, não é assim não. Meu pai não falava assim comigo. Eu não aceito isso na minha vida. Se um dia um amigo desrespeitar ou um bullying na escola acontecer, não, Jesus não me falou que eu sou isso. Porque ela vai ter a identidade dela definida. E ele pôs um anelzinho no dedo dela. Falou: filha, você vai ver coisas difíceis na vida. Você vai ver coisas que não estão na Bíblia. Você vai ser colocado em situações que às vezes são difíceis do que a gente vive, diferente do que a gente vive. Mas você busca a Deus, porque Deus vai te ensinar. O papai e a mamãe tá aqui. E o olhinho dela brilhava com o anelzinho no dedo. E eu falei: Senhor, obrigada, porque o Senhor tem ensinado eu e o Xande a fazer a coisa certa. O Senhor tem nos instruído. E ela se sentiu uma princesa. E aonde ela vai, ela põe um anelzinho no dedo. E eu sinto no coração, falo: filha, você se sente amada? Ela fala: me sinto. Passa algum tempo, fala: Malu, você se sente amada, filha? Você se sente amada? Você sabe que você é preciosa? Ela fala: sei, mamãe. Esses dias uma pessoa fez algo ruim do lado dela. Ela falou assim: não vou fazer isso não. Isso não é legal. E o dia que for oferecer droga, eu creio em nome de Jesus, que ela vai dizer: não, eu não quero porque isso não é bom. Eu não quero porque isso não faz parte da Bíblia. Jesus não gosta disso, isso vai contra os meus princípios. Jesus, eu clamo, queridos, eu clamo pela minha filha. E o que eu posso fazer, eu tenho feito. Clame pela sua casa. Clame pela sua casa, querido. Chore pela sua casa. Entregue a sua vida pela sua casa. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Nós damos destino aos nossos filhos. Eles são flechas nas nossas mãos. São flechas preciosas que nós temos que apontar para o destino. Líderes, você tem pessoas preciosas debaixo de você. Querido, eu tenho o maior temor com essa igreja. Falo: Jesus, não deixa eu fazer nada de errado, para que Poema Curitiba não se perca, nem para a esquerda, nem para a direita. Me ajuda a ser uma pastora de verdade. Me ajuda a ser íntegra, me ajuda a ser fiel. Eu não quero nunca corromper ninguém, Deus. Ensina eu e o Xande a ser de verdade com a igreja. Às vezes tem alguns problemas, nós não sabemos o que fazer. Eu falo: Xande, ele fala: vamos orar.
Porque eu quero que vocês vivam uma igreja de verdade, fiel à palavra de Deus. E que assim vocês possam levar isso para a vida de vocês. Sejam sensíveis, querido, a comportamentos dos seus filhos. Aqui na igreja, o Xande às vezes fala assim para mim: amor, vamos orar. Estou sentindo algumas pessoas distantes. Estou sentindo algo esfriando. Vamos, chama a liderança, vamos fazer uma reunião. Sensibilidade, querido. E daí nós dois vamos, não tem problema. Não tem problema voltar, não tem problema falar: não deu certo. Não tem problema dizer: reunião de tal dia não foi legal, vamos fazer de novo. Não tem problema em reconhecer, em fazer a curva e voltar. E o Xande fala: vamos começar de novo, não tá legal. Louvor, vamos alinhar. Staff, vamos alinhar. Poeminhas, vamos alinhar, não tá legal. Não tem problema se as pessoas falem: nossa, vocês vão começar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo, até que Jesus venha e faça a vontade dele nesse lugar. E a sua casa seja sensível. Às vezes seu filho está irritado, chorando. Ontem eu escutei um testemunho da pastora Adriana. Ela falou: Marcela, eu tinha uma empregada que sumia doce. E ela dizia: a formiguinha da Valentina passou aqui. A formiguinha da Valentina passou aqui. Ela dizia: Valentina, você está comendo doce? Não tô, mamãe. Então você está mentindo para mim também? Você comeu doce, Valentina? Não comi, mamãe. E ela falava: vai para o seu quarto porque você mentiu para mim. E depois ela foi descobrir que essa empregada levava doce para ir embora. Que essa empregada pegava os doces. Ela falou: quanto tempo a minha filha dizia que era mentira e eu não acreditava nela. Querido, qual sensibilidade você está tendo na sua casa de um comportamento estranho do teu filho? Do seu marido, ele está estranho, às vezes ele está querendo carinho, atenção. O Xande, esse homão aí, começa a ficar meio emburrado. Eu falo: tem que dar atenção pro Xande. Fica de beiço, fica meio estranhão. Eu falo: tem que sentar, conversar. Amor, vamos tomar café na padaria. Ele adora tomar café na padaria. Vamos tomar café na padaria. É um homem de 38 anos, querido. Se eu não tiver sensibilidade em ver, vamos lá tomar café, amor. Vamos lá nós dois, vamos tomar café. Ele já vai mudando o rosto, porque tem que ter sensibilidade. De ver que seu filho está... Sabe que não é na escola que tem alguém que está maltratando? Fique atento aos sinais da tua casa, sua esposa. Às vezes está sobrecarregada, cansada, exausta. A rotina de ficar dentro de casa não é fácil. Chama: você está cansada? O que eu posso fazer para você não ficar tão cansada? O que eu posso fazer para te ajudar? Ore pelos seus filhos, ore pela tua casa, ore pelo teu casamento. Ore pelo teu trabalho. Ore pelos filhos que virão. Ore. Pais que profetizam. Queria que você abrisse em Gênesis 35, 16. 16. Bem curitibano, né, Xande? 16. Taubaté eu já falaria 16. Estou aprendendo com vocês. Falar mais bonitinho. Bonitinho. Bater é bonitinho. 35. Nossa, gente, tô tremendo. Jesus. Obrigada, Senhor. O Senhor tem despertado o Poema Curitiba. O Senhor tem despertado, Deus. Por mais que seja indigesto, Pai, o Senhor tem despertado. Gênesis 35, 16, diz que Raquel estava partindo de Betel e quando ainda estava a certa distância de Efrata, ela começou a dar luz com grande dificuldade. Enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu o nome de Benoni ao seu filho, porque ela estava sentindo muita dor. E aquele filho realmente tirou a vida, ela morreu. Mas diz assim o seguinte: mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Benoni significa o filho da dor, o filho da aflição. Era aquilo que ela estava sentindo: dor, aflição, talvez medo de morrer. Mas o pai veio, Jacó,
e profetizou: não, ele será Benjamim. Benjamim quer dizer o filho da felicidade, o filho da mão direita, o filho que é bênção. Querido, assim como Deus fez da menina perdida que eu era, para toda a minha família, Jesus olhou para mim e disse: não, ela é filha da bênção. Então, talvez se um dia seus pais profetizaram dor, por falta de discernimento, sabedoria sobre você, eu te digo: você é filho da bênção. Olhe para os seus filhos e profetize: você é filho da bênção. Você é amado, você é querido, você é especial, mesmo que tenha vindo de uma gravidez indesejada. Talvez mesmo dentro do seu casamento você não queria ter um filho. A Dani do Farley conta que ela tinha 2 filhos, ela engravidou do terceiro. Ela falou: não era hora, eu não aguento mais ter filho nessa correria. E ela disse que o terceiro filho nasceu prematuro, e na UTI ela só piorava. Jesus disse: vai lá na UTI, na incubadora, e pede perdão para ela. E disse que ela era uma filha desejada. E a Dani disse que entrou na incubadora e falou: Louise, você é filha desejada. E em alguns dias ela teve alta e foi para casa, querido. Então talvez, se o senhor teve uma gravidez indesejada, se algum dia você falou coisa para os seus filhos que machucam, profetiza: você é filho da bênção, você é desejado, você é amado nessa casa. Se um dia você falou coisas ruins para o seu marido, diz: eu te amo, você é um marido abençoado. Se você ainda não consegue governar, eu vou te ajudar, você vai governar a nossa casa, você vai ser o governante desse lar. Profetiza, querido. Assim como eu já profetizo no útero, na vida, no casamento da Malu, profetiza na vida dos seus filhos, da tua casa. Não vai ser Benoni, não é filho de dor, não é filho de bênção, é filho de bênção. Nossos filhos precisam saber que eles não foram um erro, um acaso. Nós engravidamos, eles vieram. Eles são nossa herança, são bênção, são benjamins. Benjamins. Olha, Eliane, benjamins. Filho de bênção. Você precisa dar nome para o seu filho, impor as mãos sobre eles e liberar palavras. Você é o profeta da sua casa, que dá destino aos seus. A igreja, querida, é onde órfão, viúva, estrangeiro encontram uma família. E onde Deus é o nosso Pai. Querido, quando me perguntam se eu não sinto falta de não ter pai, mãe, Jesus me deu uma família tão grande que eu já não consigo ficar sozinha. Deus me deu uma família tão grande que a minha casa não fica quieta. Eu não perdi meu pai, minha mãe, meu irmão, mas Deus me deu tanta gente tão preciosa que a minha casa é lugar de restauração. Que contraditório, querido. Talvez as pessoas possam dizer: a Marcela não vai ter ninguém, né? Mas a minha casa é cheia de gente, meu celular não para. Tem hora que eu falo: olha, eu só queria ficar sozinha. Eu tenho compromisso já a semana inteira no domingo, porque Deus me deu vocês e nós somos uma família. Eu sou uma órfã que tem uma família. Você que talvez seja aí viúva, ou pessoas que o marido abandonou, você não é uma pessoa que está abandonada, você tem uma família. Hoje Jesus está nos juntando como uma família, e Ele como nosso Pai, e dizendo: vamos lá, desperta, igreja, juntos nós vamos conseguir. Desperta, igreja. E guarda essa frase: a igreja onde o órfão, a viúva, o estrangeiro encontra uma família, e Deus é o nosso Pai. E Deus é o nosso Pai. Ensine os seus filhos, querido,
Se você tem um adolescente na sua casa, fale de sexualidade com ele. Não deixa ele aprender em revista, não. Deixa ele aprender em site. Está na hora de falar, fale com amor. Eu vou te ensinar, filho, o que é isso. Mas ensina em casa. Ensina a respeitar. Se você tem homem, se você tem um homem, ensina ele a ser um príncipe. Um cara que honra uma mulher, que trata a mulher com zelo e com amor. Se você tem uma filha, mostre o quanto ela é princesa, quanto ela é amada. Não ensina seu filho a ser garanhão, não. Não ensina sua filha a ser, não dependa de homem. Ensina sua filha a depender de Deus. Porque Deus vai ensinar ela o governo que o marido vai ter dentro da casa. Ensina o bom caminho, ensina a Bíblia. Que você não vai errar, querido. E a partir de hoje eu profetizo que haverá luz nas nossas casas. Que nós vamos levantar altares ainda maiores essa semana. Altares maiores. Vamos influenciar famílias, vamos influenciar pessoas. Vamos influenciar porque Deus tem cuidado de nós. Porque o nosso posicionamento gerará vida. Porque os nossos filhos serão bênção do Senhor. E aquilo que não está no nosso controle, o Senhor fará. Nos lugares que a gente não estiver, os nossos ensinamentos falarão mais alto. Porque nós temos uma família do Senhor. Se vocês puderem apagar a luz, chamar o louvor aqui. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Queria que você fechasse os seus olhos e você abrisse seu coração. Aí no seu lugar aonde você não consegue reinar. Aonde você não consegue reconhecer. Querido, sinta o Espírito do Senhor habitando aqui na igreja. Sinta o toque de Jesus convencendo algumas pessoas. Sinta o Senhor entrando dentro do teu coração e te convencendo do que é preciso mudar. Sinta o Senhor trazendo governo para quem não sabe governar. Sinta o Senhor quebrando a sua raiz do eu e fazendo você fazer aquilo que Deus disse para você fazer. O Senhor vai te capacitar, não precisa ter medo. Não precisa se sentir seguro. O Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te ensinar. O Senhor vai dizer a você o que fazer, como fazer. Você que é ríspido, o Senhor vai te dar mansidão. Você que é estressado, o Senhor vai trazer calmaria. Você que não consegue respeitar, vai aprender a respeitar. Você tem o melhor professor ao seu lado, querido. A sua geração será uma bênção. Os seus filhos serão uma bênção. Tudo que aconteceu até agora foi quebrado em você. Porque a partir de você só virão bênçãos do Senhor. A partir de você só virão frutos. Frutos que darão muita colheita. Sementes que florescerão. Os seus filhos vão pregar a palavra de Deus na vida deles. Os seus filhos serão pessoas que alcançarão outras. O seu casamento será restaurado. A sua casa será próspera, querido. Porque o Senhor é o governante da tua vida. Porque é o Senhor que te instrui. Dê um basta para aquilo que você não aguenta mais. Dê um basta hoje na sua vida e receba do novo de Deus para você. Os seus filhos são herança do Senhor. O seu casamento é um presente que Deus te deu. Não procure em outra pessoa. Restaure você e seu marido. A sua casa não será mais um lar vazio, omisso. Eu profetizo vida nas casas, vida nos lares, Senhor. Vida, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. Vida, Jesus. Pessoas angustiadas, vazias, depressivas, sem diálogo.
não existirão mais, porque o Senhor vai invadir, porque o Senhor vai tomar a vida dessas pessoas. Conhecimento demais que não permite que o Senhor invada. Hoje o Senhor vai invadir, Deus. Hoje o Senhor vai invadir, Pai. Deixa seu conhecimento de lado um pouquinho, querido, e deixa Jesus invadir. Desfaça das suas bagagens pesadas e deixa que o Senhor invada a tua vida.